Muito obrigado. Eu peço inicialmente licença, presidente Marcos da Costa e presidentes Paulo Lucênia e Egídio da sessão, para falar da tribuna, é que eu vou fazer a apresentação do site da Comissão Nacional da Verdade, e aí fica mais fácil se eu puder fazer a apresentação daqui, porque aqui eu tenho o teclado do computador e eu vou orientando a apresentação. É uma grande satisfação participar deste evento, como já lembrou nosso querido presidente. Eu fui conselheiro há muitos anos, tive a oportunidade de presidir a Comissão de Direitos Humanos aqui da seccional, depois fui, por 2 períodos, membro da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal e, portanto, na minha atuação como advogado, professor de Direito e militante dos direitos humanos, esta presença na Ordem dos Advogados do Brasil foi muito marcante na minha formação, na formação das minhas convicções e, portanto, toda vez que eu venho à Ordem, a minha primeira palavra é de agradecimento. Cumprimento o presidente Marcos da Costa, que tem sido realmente um combatente em favor dos direitos humanos, numa quadra da história brasileira em que falar de direitos humanos não necessariamente gera muita popularidade, mas ele não tem hesitado em abraçar esta bandeira. Cumprimentar, então, o Dr. Paulo Lucênia de Menezes e Dr. Egídio Lima Dória, presidentes desta sessão. Fazer uma referência muito carinhosa ao Dr. Antônio Cláudio Maris de Oliveira, com quem tenho privado de uma amizade de muitos anos e tenho sido companheiro de advocacia, e ao Dr. José Gregori, meu presidente na Comissão de Direitos Humanos da Universidade de São Paulo, junto com o Dr. Egídio, somos liderados por esta figura notável, né, dos direitos humanos no Brasil. Nós ouvimos 2 falas muito inspiradoras e que só consolidam um aspecto muito importante nos direitos humanos, que é hoje a convicção do que são direitos humanos e da importância dos direitos humanos, né? E é muito impressionante como, num relativamente curto espaço de tempo, isto foi feito, 70 anos. Né? 70 anos separam 10 de dezembro de 1948, quando na Assembleia Geral das Nações Unidas, que naquela época se reunia em Paris, foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e a data de hoje. Nós conhecemos muita gente que tem mais de 70 anos. Portanto, eu estou falando de um evento que é da nossa época, né? E de lá para cá, houve um avanço muito significativo. Em primeiro lugar, se consolidou o que são direitos humanos, o entendimento sobre isso, né? A partir da declaração, depois com os tratados internacionais sobre isto, e a Declaração Universal serviu de inspiração para as constituições e a legislação de todos os países democráticos. Eu, como professor, faço às vezes um exercício com os alunos, que é cotejar, que eles comparem a Declaração Universal, que tem 30 artigos, e o artigo 5º da Constituição Brasileira. E é impressionante o número de artigos que são idênticos, né? Porque a Declaração Universal foi uma inspiração, foi uma referência para o mundo inteiro. E o crescimento da relevância da afirmação dos direitos humanos foi indiscutível. Pegamos novamente a Constituição brasileira. Todos nós aqui do direito sabemos que o principal artigo da Constituição brasileira é o artigo 5º, porque o artigo 5º da Constituição enumera direitos humanos. E é muito interessante a arquitetura da Constituição brasileira, o desenho dela, porque ela fala dos direitos humanos antes de falar do Estado. Ou seja, a Constituição brasileira, no título 1º, fala dos direitos fundamentais dos indivíduos. E só no título 2 é que vai falar da organização do Estado. Ou seja, o ser humano e seus direitos antecedem o Estado. O Estado não é o objetivo fundamental da Constituição. O objetivo fundamental da Constituição é proteger os indivíduos. O Estado é um meio para isso. E é uma mudança interessante, né? Para vocês terem uma ideia, o artigo 5º da Constituição de 88 corresponde
na Constituição de 67, que foi uma Constituição aprovada já no regime militar, você sabe a qual artigo? 151. E na Constituição de 69, 153. Porque justamente era o tema dos direitos humanos, ainda mais no regime militar, tratado como uma questão tópica, um aspecto, um tema, assim como eu trato sobre transporte, futebol, eu trato de direitos humanos. Ou seja, a redemocratização do Brasil é que fez com que essa noção que está presente na Declaração Universal de que os direitos humanos são fundamentais é que se incorporasse na nossa estrutura constitucional. Mas não bastou esta afirmação dos direitos humanos. Na sequência, ainda a partir dos anos 1950, mas principalmente 1960, e aí em diante, passou-se a trabalhar com a perspectiva da criação de mecanismos para monitoramento dos direitos humanos. Ou seja, não bastava enunciar os direitos, era preciso promovê-los e monitorar a sua aplicação. E aí passaram a ser criadas as comissões de direitos humanos. A nossa Ordem dos Advogados tem, na Comissão de Direitos Humanos, uma das instituições mais importantes. Eu não me lembro, não sei se ainda é assim, Marcos, mas no tempo que eu fui presidente, eu não era presidente, na verdade, o presidente, a Comissão de Direitos Humanos da Ordem é a única comissão da OAB-OSP que é presidida pelo presidente da Ordem. O presidente da Ordem preside o Conselho e preside a Comissão de Direitos Humanos, por causa dessa importância. Então, na verdade, o doutor Aprobato falava, não, Pedro, você é o presidente. Eu digo, não, doutor Rubens, o presidente é o presidente. Eu sou o coordenador. Então, aí nós combinamos que eu ia ser coordenador e ele ia ser presidente. Foi a maneira que nós encontramos. E muito adequado. E eu sempre fui a favor desse entendimento, porque eu entendia realmente que era a comissão mais importante. Mas hoje, qualquer empresa importante, por exemplo, tem uma comissão de ética. A comissão de ética é o nome que se dá ao que, no fundo, é proteção dos direitos humanos. Ou seja, isso se disseminou. As ONGs, no âmbito internacional, os tribunais de direitos humanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Corte Europeia de Direitos Humanos, ou seja, há aí uma centena na órbita internacional de organismos de monitoramento e dentro do país, nem se diga. E uma das formas, ou uma das situações em que essa lógica de monitoramento se estabeleceu, foi justamente nas circunstâncias de passagem de regimes ditatoriais para democracias, com a criação de um outro tipo de figura que se chama Comissão da Verdade, que é uma comissão para apurar violações de direitos humanos do período da ditadura. No mundo, já existiram cerca de 40, na América Latina, na África, na Europa Oriental, em países justamente que foram ditaduras e que passaram a democracias, para apurar aquilo que havia ocorrido no período das ditaduras. E eu quero, de maneira muito breve, falar, então, sobre a Comissão Nacional da Verdade do Brasil. E aí vocês podem me perguntar, mas por que ele está falando sobre algo que já acabou há 4 anos, em 10 de dezembro de 2014? No final, vocês vão saber por quê. E por essa razão é que eu vou apresentar o site. A Comissão Nacional da Verdade foi criada no Brasil em 2011 para apurar, justamente, com muito atraso, por pressão das famílias, familiares de presos e desaparecidos políticos, da sociedade civil, mas também da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que mandou que o Brasil criasse uma Comissão Nacional da Verdade. Ela foi criada e funcionou de 2012 a 2014. Ela trabalhou 2 anos, nós fomos 7 membros que fomos nomeados pela Presidente da República, e mantivemos aberto um site durante todo o período da comissão, e quando a comissão acabou, este site foi mantido na forma de um portal, que é o que vocês estão vendo, e qualquer um de vocês no seu computador ou no seu telefone pode entrar e verificar o que eu estou mostrando para vocês, porque ele está online. Vocês podem entrar no www.cnv.gov.br, que é Comissão Nacional da Verdade.gov.br, mas hoje, como é o arquivo nacional que abriga, ele tem um outro nome, mas se vocês entrarem pelo Comissão da Verdade, de qualquer forma, entra lá. E vocês têm lá, não só o relatório da Comissão Nacional da Verdade, mas o acesso a todos os documentos que foram produzidos pela comissão, que foi criada por lei. Isto pouca gente sabe.
Ela não é uma ONG, com todo o respeito que tem as ONGs, merecem as ONGs, mas ela foi um órgão do Estado brasileiro. Então, se vocês entrarem aqui na esquerda, na coluna lá, institucional, a CNV, onde eu estou com a setinha lá, vocês têm lá documentos. O primeiro deles, conheça a lei que criou a Comissão Nacional da Verdade, que é a Lei 12.528. Vocês clicando, vai dar na página do Palácio do Planalto, que tem a reprodução da lei. Portanto, o que eu estou mostrando para vocês é o que está online, qualquer um pode ver. Então, a Comissão Nacional da Verdade foi criada por lei, votada pelo Congresso Nacional, sancionada pela Presidente da República, com a função de apurar todas as graves violações no período da ditadura, descrever como é que elas se deram, falar das vítimas, dos autores, dos locais, da forma de violação, mortes, execuções, desaparecimentos políticos, e, ao final, produzir um relatório com as conclusões e as recomendações. E foi o que a comissão fez, e ela tinha prazo para acabar. 16 de dezembro de 2014. Eu era coordenador da comissão na época, né? Também chamava-se coordenador, e aí eu brinquei com os meus colegas, presidente Marcos, que no dia 16 de dezembro eu estava realizando o sonho de todo neoliberal, eu estava extinguindo um órgão público, porque acabou. Né? Tivemos que entregar o celular, acabou, não tinha mais, tanto é que até hoje vai a correspondência e ninguém sabe onde é que entrega. Por ironia da história, a Comissão Nacional da Verdade funcionou no Centro Cultural do Banco do Brasil, onde hoje está o governo provisório, né? O grupo que está preparando a transição para o novo governo não deixa de ser, de certa maneira, irônico. Né? E aí trabalhamos, ficamos lá, produzimos, viajamos o Brasil inteiro. A lei que criou a comissão nos autorizava a pedir documentos, a ouvir testemunhos, podíamos convocar, e convocamos quem tínhamos que convocar. Evidentemente, ninguém era obrigado a falar. Então, muitos dos depoentes, ex-torturadores, por exemplo, chegavam lá e ficavam quietos. Era um direito. Nós não podíamos torturá-los, né? Então, eles podiam ficar quietos, que as vítimas deles não puderam. Né? E muitos não falaram, mas, de qualquer maneira, produzimos o material. E viajamos o Brasil inteiro. Né? Viajamos, então, vocês podem entrar no site, está lá à direita, vídeos, diligências e audiências. Vocês têm a relação de todas os eventos e tem os filmes. Né? E nós filmamos tudo, nós fomos às instalações militares e levamos as vítimas que pela primeira vez voltaram ao local onde haviam sido torturados para ajudar a fazer, inclusive, o reconhecimento do local, porque constituímos, presidente Marcos, um grupo de peritos, né? Com experiência de perícia judicial, que nos ajudaram a fazer os croquis das instalações, exumação de cadáver, ou seja, né, era uma comissão que se pautou muito pelo direito. Ela não tinha atribuição jurídica em sentido estrito, mas dos 7 membros, só uma, a psicanalista Maria Rita Kell, não era da área do direito, os outros 6 eram. Então, nós acabamos dando esse ritmo. Então, para vocês terem uma ideia do que a gente fazia, eu vou passar um filmezinho de 1 minuto aqui. Né? Então, cada um dos eventos tem lá esses filmezinhos. Isso aqui é no Recife. Deixa eu ver se nos fundos desta casa. Claro. Posso pôr aqui? Vamos ver aqui. Acho que a gente jogava nos fundos dessa casa, por aquele pátio de frente. Espera aí que avançou muito aqui. Deixa eu voltar, porque eu quero só a parte inicial mesmo. Vamos ver aqui. Nos fundos desta casa. Claro. Acho que a gente jogava nos fundos dessa casa, por aquele pátio de frente. Eu me lembro daquela escada. Eu me lembro de subir, só que aquela escada não tinha essa cobertura, não. Eu me lembro de subir nessa escada. Ali à esquerda está o doutor José Assim, Carlos era a Dias, que escada teve fora, ontem eu me aqui. lembro. Tem uma tampa. Ela está coberta. Ah, é hoje? Entendeu? Essa casa, o jeito do espaço ali não me é estranho. Eu queria saber se é a possibilidade da gente olhar ali também. Mas vamos aqui primeiro aqui dentro, aí na saída a gente queria dizer também o seguinte, é que o tempo que eu estava presa aqui,
tinham 3 carcereiros, que se chamavam Valdec, Teles e Leite. Isso. Se não me engano, eles eram da Polícia Militar, cedidos ao DOI-CODE. Gentilmente seguidos, sargento. Tem outra coisa também, é que quando as pessoas, quando a gente chegava aqui, além da tortura física, além da humilhação, você sofria a indignação de ver sua roupa toda arrancada do corpo. O tempo todo que eu fiquei presa aqui, eu estava sem roupa e só entregaram minha roupa no momento em que eu fui solta. Isso é uma indignidade. Me estender mais, mas para cada evento isso foi feito. E foi muito impressionante, né? O depoimento das testemunhas, essa senhora tinha na época 18 anos, 19 anos, era uma menina. E o que é interessante, colegas, é que eu jamais ouvi dessas... Quer dizer, o senso de responsabilidade histórica dessas pessoas. Não houve nenhum incidente em nenhuma visita à instalação militar. Vocês viram que havia militares acompanhando o tempo todo, nenhum incidente. Porque todos estavam imbuídos ali de um sentido de responsabilidade histórica, de reconstrução da memória, da verdade, né? E foi algo realmente muito importante. No final, então, produzimos um relatório. Este site, portanto, tem não só todos os documentos que nós usamos, todos os filmes, nós tínhamos uma página muito ativa de Facebook. Então, vocês podem acessar aqui, por exemplo, à esquerda ali está Facebook, né? Não sei se vai entrar aqui, porque tem às vezes bloqueio. Vocês podem entrar e ver todos os posts que foram colocados desde maio de 2012 a dezembro de 2014. Portanto, é muito melhor vocês acompanharem o trabalho de um órgão por essa forma do que vendo atas, né? Que é a coisa mais chata que existe, que quem faz já faz com aquela característica de fazer uma coisa que seja meio incompreensível, pouco importante. Daqui não, vocês têm essa memória toda. E no final se produziu o relatório. E o relatório é muito interessante, porque vocês têm, são 3.000 páginas, mas está todo aqui pela internet, qualquer pessoa pode ver. Eu recentemente estive em Moçambique, porque Moçambique tem uma situação crônica de guerra civil há 30 anos. E agora eles estão fazendo um acordo, e entre outras coisas está se discutindo uma comissão da verdade. E aí me pediram, até por causa do idioma, não é? Elas falam português, para apresentar, e eu fiz a apresentação baseada nisso aqui, né? Então eles puderam trabalhar ali com o relatório. E não é só o texto do relatório, né? Para quem é pesquisador e advogado, jornalista, por exemplo, cada capítulo, os documentos citados no capítulo, eles podem ser consultados online, sem a pessoa sair do lugar. Ele vai lá, né, pega lá um capítulo 8, a pessoa está trabalhando. Aí vê lá que foi mencionado um documento qualquer. Ele vai lá e acessa o documento, né? Então, um testemunho, por exemplo, né, de alguém que está mencionado, né, se clica em cima e tem lá o texto completo do documento da pessoa, do depoimento dela. Então, é um acervo que no mundo inteiro a Comissão Nacional da Verdade do Brasil é considerado um exemplo de transparência, né, de portal, porque nenhuma delas tem não só esse acervo de documentos, mas a disponibilização, né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque vai acabar, né? Ou seja, isto está hospedado no Arquivo Nacional, que é um órgão do governo federal, e a Comissão Nacional da Verdade hoje está sob ataque, né? O presidente eleito, 10% dos seus discursos como parlamentar, desde o advento da comissão, isto a Folha de São Paulo fez o levantamento, foram para atacar a Comissão Nacional da Verdade. Quando foi entrevistado no programa Rádio Roda Viva aqui da Cultura, fez um ataque frontal, inclusive a mim, né? Posteriormente, vários dos integrantes do seu governo fizeram um ataque à Comissão da Verdade, e a coisa mais fácil que existe, né, é
apertar o botão e onde estava o site, né? Aqui a minha tela está mais coloridinha, não está aí. Fica nada, fica um escuro, né? É a expressão mais clara do que se chama de negacionismo, que é usado, por exemplo, na Europa para negar a existência do Holocausto nazista. Como não se pode, né, dizer que o que nós apuramos não ocorreu, né, se minimiza, ou se diz que não foi bem assim, ou então se elimina as fontes das informações. Portanto, quem quiser ver o que vocês viram aqui em tempo real comigo, não vai ver mais, né, porque não existirá mais. Né. Então, vejam, eu estou, presidente Marcos da Costa, enormemente preocupado com a situação atual. Porque não se trata meramente de uma retórica contrária aos direitos humanos. Esta retórica vai se transformar, se não houver uma resistência da sociedade civil, e a Ordem dos Advogados é a instituição campeã nesta seara, vai haver uma política de negação da história e negação dos direitos humanos. Isso já está acontecendo, né? Ou seja, se nós pegarmos algumas indicações do futuro governo, acabar com a Comissão Nacional da Verdade é uma delas, como não pode acabar com a comissão, porque a comissão já acabou, acaba com a história, né? Elimina, só tirar do ar o site. Basta dizer que está lá, site em construção, não é isso que aparece? Aí você não vê mais nada, né? Mas em cada área está acontecendo. Né? No que diz respeito, por exemplo, aos chamados direitos de primeira geração, direitos civis e políticos, o futuro governo já está anunciando a sua intenção de criminalizar os movimentos sociais, né? Ou seja, aqueles direitos que foram conquistados com a Revolução Francesa, de manifestação, de organização, vocês viram recentemente nas ruas de Paris, e o próprio governo teve que voltar atrás em medidas que tinha adotado, porque teve que reconhecer a legitimidade do movimento social. O que quer fazer o futuro governo? Criminalizar as lutas sociais. Do ponto de vista dos direitos sociais, né, a educação deixa de ser tratada sob o ponto de vista da afirmação dos indivíduos e passa a ser tratada sob um prisma de luta ideológica, o que é um absurdo. Na saúde, nós vimos essa medida destemperada de desestruturar o Programa Médico Sem Fronteira e o Programa Médico da Família, né? Claro que tudo pode melhorar e pode ser aperfeiçoado, mas não se pode fazer como se fez, né? Pura e simplesmente deixar populações sem atendimento médico da noite para o dia. Do ponto de vista do fechamento do Ministério do Trabalho, claro, porque o Ministério do Trabalho, que pode ter muitos defeitos, concentra, por exemplo, a investigação e apuração de trabalho escravo, né? E isto, setores importantes do novo governo não querem, né? Ora, o novo governo que diz gostar tanto dos Estados Unidos, devia se mirar nos Estados Unidos, em que, sem embargo de haver um pequeno número de ministérios, há o Department of Labor, o Departamento do Trabalho que corresponde ao Ministério, né? Eu mesmo, como advogado, tive já a participação na representação de um cliente numa audiência pública no Department of Labor em Washington. Portanto, é algo que, mesmo nos Estados Unidos, é preservado, não há por que fazer, né? No meio ambiente, o futuro governo já anunciou que cancelará a oferta que o Brasil tinha feito para sediar a convenção sobre aquecimento global que estava prevista para o ano que vem, né? E o que é mais dramático é a situação da FUNAI, né? Ou seja, o que está ocorrendo com a FUNAI, o jogo de empurra, que ao fim e ao cabo objetiva, né, eliminar esta que é a principal instituição de proteção das populações indígenas do Brasil, isso é um crime, né? Portanto, eu não tenho ilusão, né? E também não tenho os poderes telepáticos do meu mestre Zé Gregório. Então, né, gostaria até que o futuro presidente reconsiderasse as suas posições, mas não acredito nisso. O que eu acredito é na sociedade civil, é na luta política e social, e é no papel dirigente da Ordem dos Advogados. Portanto, que esta conferência seja, mais do que um evento intelectual, de reflexão, um ato político. E que, ao final dela, presidente Marcos, saia, né, uma palavra de comando para a resistência, né? Não há outra palavra. Gostaria que não fosse assim, gostaria de ter uma visão otimista, né? Moro no Brasil, não pretendo sair do Brasil, aqui
crio e criei meus filhos, aqui está minha família toda, portanto, não tenho nenhum desejo de que a situação no Brasil se agrave e piore, mas não tenho ilusão, não tenho ilusão. As indicações são de que os direitos humanos estão em situação de risco no Brasil. E se nós temos, né, na compreensão da importância dos direitos humanos, um elemento comum, nós temos, então, que nos engajar nessa luta. Agradeço muito a atenção de vocês e, mais uma vez, parabenizo o presidente Marcos da Costa pela realização desse evento.